E se eu te dissesse que uma guerra já está ganha ou perdida antes mesmo do primeiro soldado marchar? Parece loucura, né? Mas essa é a ideia central do primeiro capítulo de A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Bora entender como ele chega nessa conclusão. Olha, a primeira coisa que o Sun Tzu faz é jogar um balde de água fria na gente. Ele deixa bem claro, guerra não é um jogo. É uma questão de vida ou morte, de um império sobreviver ou desaparecer. Então qualquer deslize na avaliação, qualquer detalhe ignorado é simplesmente inaceitável. Tá, mas e aí? Como é que se começa uma análise tão séria? Sun Tzu nos dá uma estrutura, um método. Ele diz que, antes de mais nada, a gente precisa avaliar qualquer conflito com base em 5 fatores-chave. São eles que, no fundo, vão dizer quem ganha e quem perde. E olha que general, tudo começa com um número, 5. Toda a complexidade, toda a confusão de uma guerra, ele consegue resumir nesses 5 fatores. Quem entende e domina esses pontos já está basicamente um passo à frente conseguindo prever o resultado. O primeiro fator, a doutrina, já quebra qualquer expectativa. Não é sobre armas ou táticas, é sobre união, sobre moral. É aquela sintonia fina entre o governante e o povo, aquela confiança que faz as pessoas seguirem seu líder em qualquer situação, sem nem pensar 2 vezes. Em seguida, vem o tempo. E, de novo, pode esquecer o relógio. Sun Tzu está falando dos ciclos da natureza. O dia e a noite, o frio, o calor, a chuva, as estações do ano. A ideia é entender e usar essas condições como um aliado, sabe? Jogar com o que a natureza te dá. O terceiro fator é o terreno. Aqui é bem direto ao ponto. A gente está falando da geografia mesmo. É longe ou perto, é fácil de atravessar ou é um perrengue. O lugar é aberto, amplo ou é um corredor apertado. Cada detalhe do mapa pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Agora, o quarto fator, o mando. O foco aqui é total na liderança, no general. E Sun Tzu é super específico nas qualidades que esse líder precisa ter, hein? Sabedoria, sinceridade, benevolência, coragem e disciplina. Não é para qualquer um, não. E para fechar os 5, a disciplina. Que, de novo, é muito mais do que só seguir ordens. É a organização da máquina de guerra. A hierarquia, a logística para comida e armas chegarem onde precisam, é o que transforma um amontoado de gente num exército que funciona. Ok, então temos os 5 fatores: doutrina, tempo, terreno, mando e disciplina. Mas como é que a gente sai da teoria e consegue de fato prever um resultado? É aqui que a coisa fica prática. Sun Tzu nos dá um tipo de checklist, com 7 perguntas essenciais. E só para deixar claro, isso não é papo de filósofo. A frase dele é curta e grossa. Quem domina esses fatores, vence. Quem não domina, perde. Simples assim. A partir daqui, a avaliação vira uma comparação direta, lado a lado, para ver quem está melhor. E a primeira pergunta já vai direto no topo da pirâmide. A análise não começa no campo de batalha, mas sim com a liderança máxima. A pergunta é, qual dos governantes é o mais sábio e mais capaz? A partir daí, é um verdadeiro checklist comparativo. Qual comandante tem mais talento? Que exército sabe usar melhor o terreno? Onde a disciplina é mais forte? E olha essa aqui, que crucial. Qual lado é mais justo na hora de dar recompensas e punições? Sun Tzu acreditava que, respondendo a isso tudo com sinceridade, o vencedor se tornava óbvio. Mas toda essa análise fria, todo esse cálculo, serve de base para o princípio mais importante de todos na estratégia de Sun Tzu. E é aqui que todo esse preparo se transforma em ação de verdade. E aqui está a alma da coisa. A arte da guerra se baseia no engano. Todo aquele planejamento, todo aquele conhecimento serve para enganar o seu oponente. A sua verdadeira força, suas intenções reais, nada disso pode ficar claro para ele. E isso se traduz em táticas muito práticas. Se você está pronto para atacar, finja que está fraco e incapaz. Se suas tropas estão se movendo, faça parecer que está tudo parado. Se você está bem perto do inimigo, faça ele acreditar que você está muito, muito longe. E as táticas de engano não param por aí. Use iscas para atrair o inimigo para uma armadilha. Ataque justamente quando ele estiver desorganizado. Esteja preparado quando ele se sentir totalmente seguro. E um ponto muito importante: saiba a hora de evitar a luta se o inimigo estiver mais forte. O engano não é só físico, ele é um jogo mental. Sun Tzu ensina a explorar a personalidade do adversário. Se o seu oponente é do tipo esquentado, irrite-o. Faça ele perder a cabeça e cometer erros. Se ele for arrogante, elogie, infle o ego dele para que ele te subestime. Então, o ponto crucial de todo este capítulo é este aqui. A batalha em si,
A luta corpo a corpo, ela não decide o vencedor. O resultado já foi decidido muito antes, na fase de planejamento e avaliação. A vitória é, na verdade, fruto de uma preparação superior. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se a vitória é decidida na avaliação, na estratégia e no engano, antes mesmo do primeiro confronto, onde então fica o verdadeiro campo de batalha? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.